Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Nessa vibe de amor e sexo, muito conhecida na voz de Rita Lee, é que o Não Vá Pra Cama Sem Ela está chegando. Eu sou o jornalista Cristiano Santos e esse é o Não Vá Pra Cama Sem Elas, um programa que tem a apresentação do Super Rissu. No programa de hoje a gente vai falar sobre sexo no primeiro encontro, sobre também relacionamentos surgidos através de aplicativos. Eu quero começar perguntando para vocês o que é a tal da liberdade sexual. Eu acho que, assim, sem conceitos muito rebuscados ou coisa parecida, mas para mim essa possibilidade de eu expressar minhas vontades, meus desejos, trazer tudo que a minha sexualidade me permite e que, respeitando o meu corpo, as minhas limitações também é do próximo. Por isso que eu acho que hoje que a mulher já conseguiu galgar esse espaço de liberdade sexual, já consegue, por exemplo, se vestir de roupa que ela quiser, se posicionar em lugares que ela quiser, enfim. Eu acho que a gente já tem esse tabu de que o sexo no primeiro encontro, por exemplo, ou o sexo mais líquido, aquele que não precisa ter uma... Eu não concordo contigo com essa questão de que a mulher pode se vestir do jeito que ela quer. Eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda. Poder ela pode. Se a sociedade vai dizer que ela não deveria, sim, que a culpa é dela por ter sido estuprada porque ela estava de saia curta, eu acho que isso é uma construção ainda que a gente tem que evoluir. Mas eu acredito que ela já pode sim, no sentido assim... que ela é livre não, isso. Ela tem a liberdade. Não existe mais aquela ideia lá do Código de 16, lá do sistema que o homem autorizava a mulher, que a mulher tinha o dote, que não sei o que tinha permissão pro pai pra casar e essa papagaiada toda. Mas eu acredito que por essa liberdade sexual a gente já pode, por exemplo, transar no primeiro encontro sem nenhum tipo de problema e de... Não que não vai ter, né? Mas com essa ideia de que a gente não poderia ser julgada. Mas como é que é vista essa mulher que transa, que tem essa liberdade, bonito, que ela disse, pronto, eu senti vontade, eu quero transar e acabou. Mas como é que ela é vista, até mesmo pelos homens com quem ela se relaciona, pela sociedade de forma geral? Tem dois lados, eu concordo com a Lu e com a Carol, né? Eu acho que sim, a gente tem uma evolução no sentido de liberdade sexual muito significativa, se a gente vai olhar nos últimos 15 anos, né? O que já mudou e o que a gente está falando sobre a questão da mulher e do homem. E eu também concordo com a Lu no sentido que a gente ainda não tem liberdade, porque liberdade é a expressão independente de... E a gente ainda tem muitas coisas que a gente depende, ainda tem muitas coisas que a gente leva como regra e como normativa. Se não tivesse esse independente de, a gente não estaria conversando aqui para perguntar se é certo ou não, que foi a pergunta que o Cris trouxe, de uma mulher transar no primeiro encontro, né? É ou não é certo? Eu não sei, não ela é uma teve questão ou não de ser vontade. certo ou não. É uma a sociedade dela. aceita ou não também. Exatamente. Mas é que a sociedade também não precisa saber se eu transei ou não no primeiro encontro, né? Não, mas... Eu não precisa estar contando. Não, quando eu falo sociedade, por exemplo, assim... A questão, eu acho, é da gente bancar aquilo que a gente faz. Não, mas eu acho que quando eu falo sociedade, por exemplo, assim, tem aquela coisa assim, a menina que transa no primeiro encontro não é uma menina pra namorar. Essa classificação é uma ideia muito construída, do tipo... bem machista. A classificação de que menina que transa no primeiro encontro, ou menino, né, que transa no primeiro encontro, a menina que transa no primeiro encontro, ela é uma menina fácil. Exatamente. Porque como se ela tivesse que guardar o sexo, como se o sexo fosse tipo, quase que um artifício para é um prêmio, do, tipo assim, ó, tu tem que me conquistar para depois eu vou dar para ti. Eu acho que, graças a Deus, ele tá ficando um pouco para aqueles homens mais velhos, assim. A gurizada mais jovem não leva isso aí como prêmio, não. E a gente ainda tem um julgamento muito forte. E tem uma diferença muito grande entre homem e uma mulher no primeiro encontro. Porque certeza. A mulher, ela tem que ser aquela recatada, né? Aquela que muitas vezes a gente pensa que é para namorar, que seria uma mulher extremamente feminina,
uma mulher que se resguarda, uma mulher que se respeita, que tem valores. E a gente espera que um homem, ele chegue na mulher ou ele tenha alguma manifestação da masculinidade dele. No primeiro encontro. No primeiro encontro, né? Então parece que fica uma coisa assim, velada, porque a gente não fala isso abertamente, que a mulher tem que dizer não, mas o homem precisa tentar. Ele precisa garantir. Exatamente. Isso vai quase Ele que precisa contra aquele mostrar ditado que a se combinar masculinidade. tudo. Isso vai quase contra aquele ditado que, tipo, se combinar direitinho, todo mundo transa. transa. Porque na verdade não transa, porque olha só, eu vou sair com uma menina que eu conheci aplicativo. no aplicativo de relacionamento, né? Tá, beleza. Daí, via de regra, esse aplicativo de relacionamento já tem aquela ideia de que é pegação, né? Tu não vai querer casar, ter você, 2 filhos e um cachorro a partir do aplicativo de relacionamento. Mas eu conheço várias sim, pessoas que têm. mas via de regra, assim, é uma situação mais líquida. Tô a fim de... Mais tararã. E daí, se o cara sai com a menina e não teve nada, eu acredito que ele tem uma pressão dos amigos, do tipo, pô, tu saiu com a menina do aplicativo de relacionamento e não rolou nada. Mas eu acho que Não, a progressão agora- até com ele mesmo. Eu acho que agora sim. se a menina... Ele não precisa nem contar. Vamos supor que ele vai sair com uma menina que ninguém saiba. Não contou pra ninguém. Mas aquela pressão é dele. Ele tem que tentar Então, parece transar. Tem que ter cara- um desempenho, né? Ou Ele tem passar a que mão, exercer o alguma masculino. coisa ele tem que Eu fazer. sinto que fazer o cara alguma coisa tem do essa obrigação, masculino. parece que na saída tem que transar. Agora, a menina parece que a sociedade, enfim, que os pais, ou tem essa coisa de, se eu transar no primeiro encontro, talvez seja muito fácil, estou sendo muito fácil. Parece que essa tensão, ela precisa existir no primeiro encontro. É. E não pode passar dessa tensão, né? Do sentido, o homem tem que tentar, a mulher tem que recusar. Tem que resistir. Claro, né, gurias e guris, né? A gente tem medo de falar gurias. A gente tem isso ainda muito dentro da caixinha. Hoje em dia, sim, a gente pode e deve pensar diferente. Eu acho que o funcionamento, se a gente vai pegar dos relacionamentos mais atuais, né, é bastante diferente dessa métrica que a gente traz. Mas uma coisa que o Cris falou que é bastante verdade, a gente ainda é criado por pais e mães que, de certa forma, incitam isso, né? Tanto que eles criam, historicamente, mulheres diferentes de homens, né? O homem, ele é incentivado, o homem é o garanhão, né? Do tipo assim, meu filho vai ser, né, muito pegador, aquelas questões que a gente traz. E a menina sempre é a bonitinha, né? Então, como é difícil quando a gente vai para o campo do relacionamento, que daí a gente vai pensar numa idade um pouco mais adulta, onde a gente tem uma autonomia, uma independência dos pais. Como é difícil a gente se dar essa liberdade se a gente tem isso tão introjetado, de onde a gente foi criado, do que a gente Sim. foi responsabilizado, né? Porque, querendo ou não, a gente fica responsável por isso. De zelar aquilo que o nosso pai e a nossa mãe passou e reproduzir isso de certa forma, né? Bem, gurias, a gente está aqui falando sobre uma sociedade conservadora que reproduz ainda papéis de gênero, né, de homem e mulher. Vocês acham que a educação sexual também pode ter um desempenho positivo ou negativo em relação a isso? Isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem, né? E sem essa de dizer que quem tem que ensinar são os pais em casa, que a escola não pode, não. A escola tem um papel fundamental nisso, não é? Porque é lá onde tudo acontece, onde é o primeiro beijinho, muitas vezes, começa a primeira paquera. Eu acho que sim, nossa, a educação sexual é... E o que seria educação sexual? Porque eu acho que talvez tenha uma visão distorcida, até mesmo Pois dos é. pais, né? Sobre o que significa isso. Eu não sei, como eu não tenho filho, e não tenho filho que tá na escola, né? Não tenho filho que tá na escola. Eu não sei como é que tá hoje, mas eu lembro, assim, que na época que eu ia na escola, era o quê? Era camisinha da banana, entendeu? Era uma coisa... Até eu tava comentando isso com meu companheiro sobre isso. Eram umas fotos horríveis, assim, de doenças sexualmente transmissíveis. Era aquelas tudo feio, gonorreia, né? Como aquelas... se- é tudo Não, coisa ruim, era né? uma coisa, tipo, não transem, entendeu? Que vocês vão Não, morrer. mas eu acho perigoso, que isso cuidado. continua igual ainda, assim, não mudou muito, Mas aí vamos não supor. é Porque assim, ó, didático. ninguém fala em prazer, se fala mais da coisa técnica Mas mesmo, é que é uma coisa né? técnica de uma forma talvez errada, porque mais assusta e faz com que, sabe? Ou com que a gente acha que isso é uma bobagem, Mas entendeu? quem diz que educação sexual é só na escola? Não. Isso é Não, outra a gente coisa tá que falando tá da muito escola, errada. Não, né? é que tem muita gente, quando eu quis dizer assim, ó, que se posiciona dizendo assim que isto é papel dos pais, que a escola não pode Tira o corpo fora. ser envolvida nisso, enfim, né? Os mais conservadores, evidentemente, Sim, né? sim, Mas sim. infelizmente a gente ainda escuta isso. Mas eu acho que a educação sexual, ela vem, no contexto escolar, ela pode ser desenvolvida, mas a gente pode parar para pensar quais são os pais que conversam sobre sexo com os filhos, né?
que conseguem falar da sexualidade de forma um pouco mais Olha, aberta. eu vou ser bem sincera, né? Eu me acho uma pessoa evoluída, assim. Uhum. Mas não é tão fácil tu chegar para não falar não. de sexo com o filho. Toda criança, todo adolescente, ele busca segurança no pai e na mãe, né? Então, o que é falado pelo pai e pela mãe tem uma grande credibilidade. Por que eles não podem falar sobre isso? E também tem outra coisa que parece que quando a gente vira adolescente, ok, tem a questão hormonal que desenvolve, o corpo muda, beleza, isso é inquestionável. Mas a sexualidade, ela não acontece só na adolescência. Claro que não. A sexualidade é algo que faz parte de mim. Sim. Que eu vou desenvolver desde lá do início, que eu vou perceber, né, que o homem tem um pênis, que a mulher tem uma vagina, quem eu sou, o meu corpo. Tudo isso já são questões que falam da sexualidade. Né? Então a gente não tem essa coisa de, tipo, a partir de agora eu vou falar sobre sexualidade. Sexualidade é algo da vida humana. Sim. Então Bom, a gente também tem essa questão de achar que tem que ter um marcador para falar sobre sexualidade. Não. sim. A gente foi ouvir um especialista que ele vai falar um pouquinho também sobre essa questão da educação sexual. Vamos conferir? Eu percebo que quando a gente vai estar no colégio, a gente é muito imaturo ainda. Daí tu coloca meninos e meninas, as meninas têm vergonha de falar de menstruação com a própria mãe, com as próprias amigas, e daí tu coloca meninos e meninas na mesma sala para falar do assunto. E são mudanças que estão recém começando, então é tudo muito novo. A descoberta do pelo, das espinhas, do muco, da lubrificação, da ereção, da ejaculação. Então é tudo muito novo no nosso corpo e isso com certeza causa constrangimento. Porque a gente não sabe se isso é natural, se não é. Começa a surgir o libido, o desejo, a masturbação mais frequente. Então é tudo muito novo. Então é difícil mesmo de abordar, às vezes as professoras também não estão prontas, às vezes as próprias professoras não estão bem com o próprio corpo, não souberam lidar bem com essas fases e com certeza não são os profissionais indicados também para começar a abordar esses assuntos dentro de uma sala de aula, né? O ideal seria uma terapeuta sexual, um psicólogo, uma fisioterapeuta pélvica, né? Pessoas que saibam abordar de uma maneira mais harmoniosa, sem neuras, né, sobre o assunto. Então, eu acho que a informação de qualidade é a base para tudo. Porque daí a pessoa ficando bem consigo mesma, ela não precisa sair gritando aos quatro ventos que ela se masturba, que ela tá de bem com o próprio corpo. Não, mas ela tem que ter esse próprio autoconhecimento e tá tranquila com isso dentro de casa, né? Bem, a gente está indo para um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo, fica aí, já voltamos. Sabia que você pode assistir ao NH News e ficar por dentro de todas as notícias também pelo aplicativo do Jornal NH? Tem informações sobre a região, o estado, o país e o mundo, assim como esporte, opinião e a previsão do tempo. E se você é assinante, também pode acessar a edição digital do Jornal NH através do aplicativo. É só fazer o login. Se não é, você pode fazer a assinatura através do próprio aplicativo. O aplicativo do Jornal NH pode ser baixado de graça pela Google Play e App Store. Bem, nós já voltamos, mas antes de a gente continuar o assunto aqui no estúdio, a gente deu uma passadinha no Rissul para saber o que as pessoas estão achando deste assunto. Vamos conferir? Olha, eu acho que é a tecnologia, né? É uma tendência, sim, das pessoas de utilizarem. Não tenho uma opinião nem a favor e nem contra. Acho que é bem tranquilo. Quem quiser utilizar é mais uma maneira de você estar encontrando alguém. Eu acho que é um veículo bom, assim, pra quando você quer conhecer pessoas novas. Claro que é bem perigoso, dependendo da maneira que tu usar. Tem que sempre ter consciência quando tu vai ver, pesquisar, não se iludir muito, ter cautela quando vai falar com as pessoas também. Eu acho legal. Só que eu, como não tenho tempo, eu já tive, em uns 2 a 3, conheci pessoas através ali, pessoas boas, só que não foi pra frente. Acho que os pais sempre têm que estar atentos aos filhos, porque tem bastante jovens que estão utilizando isso e aí eu acho que pode se tornar perigoso. As pessoas que os usam, se usassem de forma verdadeira, não mentissem sobre as informações, seria válido para as pessoas, até os relacionamentos interpessoais mesmo que virtuais. Mas acredito que falta muito ainda das pessoas bom senso e verdade também. O que vocês acham dessa visão que tem sobre o público
gay, público LGBT de uma forma geral, em aplicativos de namoro, de paquera e também em público hétero. Existe uma diferença aí na forma como esses eu acho que esses, talvez os aplicativos ou fora, os LGBT são mais objetivos do que nós. Porque eu não sei. Mas por que tu acha Eu que acho são bom mais isso, acho ótimo. Eu não acho que seja tão ótimo, assim. Eu acho que ainda é uma visão muito deturpada de que os LGBTs... Com uma ideia de promiscuidade. Por exemplo, quando tu vê dois meninos, ou pode ser um menino e uma menina se beijando no canto, se pegando, o que as pessoas dizem? Ah, que putice, que viadice. Sempre ligando uma conotação sexual ao público LGBT. Então acho que ainda tem uma visão muito deturpada de que quem é gay tá no oba-oba, é sexo toda hora. É libertinagem. Ninguém quer compromisso com ninguém. E isso acaba também influenciando as relações de quem é do público LGBT, né? Porque tu acaba restringindo ele a só isso. Eu acredito que essa visão seja daquelas pessoas, daí é um achismo meu, tá? Que seja daquelas pessoas que tem pra si que o heterossexual é o normal. Sabe como classifica? Não, porque sim, se é hétero, é normal. Heteronormativa, a gente fala. O heteronormativo. Se é homem e mulher é normal. Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo, né? Sim. A Constituição diz que casamento é entre homem e mulher. Então esse é o normal da sociedade, papai, mamãe, filhinho. Daí, se tem dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, já é anormal. Daí o anormal tem que vincular a uma ideia de ser pejorativo. Daí é uma putaria, é um pecado, é libertinagem. Né? Mas, Carol, é porque não segue essas regras todas, desde o homem e mulher até aquelas que a gente estava falando no primeiro bloco, né? Do que pode e do que não pode. Então, como são dois homens ou duas mulheres, tá tudo liberado, né? Então dá uma ideia de perversão muito grande, justamente porque sai da norma, sai da rigidez. E outra coisa que também se criou um preconceito, que nem o Cris falou, sobre essa comunidade ter essa questão mais de liberdade sexual, e até parece que por uma questão de identificação, as pessoas que são dessa comunidade devem se comportar assim. Sim. Então a gente acaba colocando isso como comportamento normal, assim como a gente também tem o nosso comportamento considerado normal, né, entre um homem e uma mulher. Só que, na verdade, não é assim na prática, né? A gente está colocando as coisas numa caixinha, a gente está entendendo a partir de um padrão extremamente rígido e padronizado, onde quando a gente não consegue lidar com o outro lado, não consegue lidar com o diferente, ele vai para o excludente. Eu acredito que isso seja também uma questão de construção cultural ali, porque o que eu acho? Eu acho que aplicativo de paquera não tá... A ideia do aplicativo de paquera é que as pessoas se paquerem e se peguem, né? A gente que inventou... acho que não é regra. Daí eu acho que o brasileiro deturpou essa regra aí. Cris, brasileiro botou brigadeiro no sushi. Então tu espera o quê? Que ele não vai botar a foto de formatura e da avó no aplicativo de paquera? Vai botar, entendeu? Agora, porque daí eu acho que sim, tá no aplicativo de paquera, tu vai passar por umas fotos de piroca, tu vai passar por umas fotos de peito, tu vai passar por umas fotos de formatura com a avó, entendeu? Daí tu vai dar match ou não vai dar match. Eu acho que ali é conforme a carruagem vai andando, que as melancias vão se ajeitando. A Carol fala sobre essa questão de relações construídas em aplicativos serem mais casuais. Mas tem uma pesquisa até de um site de relacionamento que fala que 55% do público que está no site procura um relacionamento duradouro. Estável. Ou seja, não está ali apenas para algo casual. Vocês acham que realmente é possível criar vínculos e uma relação duradoura a partir de aplicativos? Mas sites? com certeza. Com certeza. Nossa, eu não sei. Eu não faço parte, né? Porque eu tô fora do, do mercado. Né? Mas eu não vejo muita diferença entre um aplicativo e tu sair na noite. Isso na vida real. O que acontece, eu acho, é que hoje as pessoas estão ficando mais em casa. É que é muito caro sair de noite. O aplicativo é mais fácil, entendeu? Enfim, estão curtindo mais do que da minha geração que vivia só na rua, né? Eu fui criada, era na rua, de sexta até domingo não aparecia em casa. Tudo era na rua. E hoje eu percebo que é uma geração que está mais dentro de casa. Porque, claro, na minha época não tinha toda essa questão de tecnologia, de computador, enfim, hoje tem. Tu fala ali com quem tu quer, tu fica lá no conforto da tua casa, fala com a tua amiga que está aqui, com a outra que está lá, enfim.
Então, eu não vejo diferença entre um aplicativo e eu ir lá na noite, numa festinha, Sabe que eu e pra acho paquerar, que e pra por dar em cima vezes- de alguém, ou querer alguém pra transar. Eu acho que por vezes o aplicativo até é melhor, porque ali tu consegue selecionar a pessoa que tu realmente que tem algumas no coisas a ver perfil. contigo, o teu perfil, que tá na balada, tu encontra o cara baixo, achei o cara gato, achei a menina gata. Daí tu chega lá, daqui a pouco a pessoa começa a falar, nada a ver, a gente não gosta das mesmas coisas, mora longe, sabe? Um monte de coisa que tu nunca iria se aproximar dela. Agora no aplicativo não, gosta das mesmas músicas, mora perto. Ele é mais objetivo. É o menu, né? Tu já pula várias etapas que lá facilita, eu acho. Facilita. Não, eu concordo. Eu imagino, né? Pensa, coisa Eu mais acho boa. que não é nem a questão de facilitar, não é nem a questão de ser igual ou diferente à balada. A questão é que a gente está construindo relacionamentos de uma forma diferente. Com certeza. Né? E a gente tem cada vez 90% da comunicação feita através do celular. Então, claro que a gente vai se relacionar por ele também. Os aplicativos de paquera que a gente tem, como a Lu falou, muitas pessoas hoje estão casadas, a gente tem N histórias nesse sentido que se conheceram através do aplicativo. Mas da mesma maneira que quando a gente sai, a gente tem a oportunidade de conhecer a pessoa e escolher se vai transar ou não, se vai beijar ou não, nos aplicativos isso também, né? Mas também tem pessoas que decidem esperar, né? Decidem aguardar até ter um parceiro que possa ter um casamento. O que vocês acham? Como essas pessoas são vistas também na sociedade que decidiram guardar sua sexualidade? Provavelmente para as pessoas que também guardam a sexualidade como ela está dentro do normativo e tudo bem. Né? O problema é o julgamento que a gente traz de fora. Então, eu não me sinto nem confortável de dizer se isso é certo ou se é errado, se isso é uma escolha da pessoa. É porque, tu até falou na frase, como você acha que as pessoas que guardam a sua... É dela a sexualidade, né? As pessoas Gente, se a pessoa tá feliz, é isso que importa. Exatamente. Não tem julgamento se é certo ou errado. Por isso que é ruim quando a gente tem esse negócio do sexo no primeiro encontro, de julgar, não, porque a menina que transa no primeiro encontro, ela é fácil. Mano, é o corpo dela, é a sexualidade dela. Se o cara tá afim, se a menina que ela tá saindo tá afim e ela tá afim, pronto, né? Vamos matar esse desejo, porque depois ficam os desejos guardados e reprimidos, né? Que a gente teve um programa que a gente falou disso, e causa N problemas, né? E é por isso também que o Não Vá Pra Cama surgiu, né? Para que a gente tivesse um espaço para debater, para discutir, para trazer reflexões também, né? As gurias foram convidadas a participar como debatedoras, trazer aí suas opiniões, suas visões de mundo. Já é o nosso último episódio da primeira temporada do Não Vá Pra Cama Sem Elas. E, bom, gurias, qual a importância de a gente estar aqui debatendo, falando, refletindo? O que aconteceu foi a Carol, né, no ar, ao vivo. Na Rádio ABC. Na Rádio ABC Aqui do 900, Grupo programa Fatos e Opiniões. Estava conversando sobre isso e tal, e eu falei que ainda existem homens que julgam as mulheres que transam no primeiro encontro. E era, sinceramente, abrindo aqui, era uma análise empírica, porque na época eu tava solteira e eu tava sentindo isso, que os caras, pois é, mas a menina é fácil e tal. E daí eu respondi assim, eu disse, olha, se o cara te julgar porque tu transou no primeiro encontro, que bom, esse aí tu já descarta. Porque esse aí já não serve. Daí uns colegas um pouco mais conservadores, e uma galera veio falar, porque a rádio ali é aberta pro público pelo WhatsApp, veio me chamar de machista. Ai, porque tu tá sendo machista. Eu disse, gente, não é a minha opinião, é a visão que as pessoas... Eu tô, trazendo relatos do que... Reproduzindo o que as pessoas falam, de que menina que transa no primeiro encontro, ela é fácil e vulgar. E um colega veio com uma teoria desconstruidora, né? Faz isso aí, não. E casualmente ele tem uma filha da mesma idade que eu. E eu perguntei, não tá, fulano, se tua filha tá passando um batonzinho na frente do espelho. E daí tu perguntou, vai sair, filho? Eu disse, eu vou sair com um cara que eu conheci no aplicativo, troquei mensagem com ele hoje. Primeiro encontro. Vai dormir em casa? Vai chegar em casa que horas? Não vou dormir em casa. E aí, qual é a tua reação? E daí cai a casa, né? Porque quando é com os outros é beleza. Agora, quando é com a gente, se é com filho homem, também é diferente. Né? E foi a partir dessa provocação. Desse programa que a gente achou interessante discutir, porque era uma coisa que sexo, né? Em teoria a gente faz, né? E todo mundo faz. Todo mundo faz. Sim. Mas ninguém quer falar. E ninguém quer falar. Uhum. Então, é um assunto que não se fala. 2 certezas a gente tem na vida. Que a gente vai transar e que vai morrer. Ana, qual a importância da gente debater isso também? Aqui nesse espaço, nesse programa que é aberto para todo mundo acompanhar.
Não só esse assunto, mas como é o último, né? Eu acompanhei vocês pelas redes, vários assuntos polêmicos, entre aspas, foram trazidos aqui, né? Que bom que a gente consegue dar voz para isso, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de refletir sobre esses assuntos, porque a gente fica muito centrado no que eu penso, no que eu acho e no que para mim é de certa razão. Mas a gente tem que começar a contextualizar e abrir um pouco mais que a minha opinião não é a única e nem sempre é a certa. Não é a questão que depois de eu ver o programa eu preciso mudar completamente a minha opinião, mas pelo menos entender que o diferente existe e saber conviver com o diferente, né? Às vezes a gente tem uma questão que parece que a gente está impondo que as pessoas precisam aceitar tudo. Não, algumas coisas vão de acordo com aquilo que a gente pensa e a gente aceita, e outras não. Mas começa a não dar certo essa relação quando o diferente me ofende e com isso eu ofendo o outro. Então, com esse espaço que a gente vai conversando, eu acho que a gente vai abrindo brechas para circular diferente os assuntos e talvez de uma forma um pouco mais humanizada, um pouco mais direta e um pouco mais falada de como realmente as coisas são, e não dentro do idealizado que é o social reproduzido, né? Então é muito interessante essa série de programas que vocês trazem justamente para dar uma arejada nesse pensamento que a gente tem. Bem, o programa está chegando ao final, esse é o 8º capítulo da primeira temporada. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a participação das minhas colegas debatedoras, a Carol Alexandrino, advogada, também a Lu Diniz, psicóloga, e claro, nossa convidada especial de hoje, Ana Cláudia Brown, doutora em psicologia. E também a você, muitíssimo obrigado mesmo por nos acompanhar nesses 8 episódios do Não Vá Pra Cama Sem Elas. Muito obrigado, forte abraço e até mais.